Você adora depósitos a prazo. Ou se quiser, você é daqueles que não consegue viver sem depósitos a prazo, certo? E nos últimos meses, como as taxas de juros dos depósitos subiram, você até tirou dinheiro de outros instrumentos financeiros para pôr em depósitos a prazo. É isso? Pois, tenho mais notícias para si. As taxas de depósitos estão a cair. E daqui a pouco já vamos ver porquê. Venha daí. Então seja bem-vindo ao Pé de Meia desta semana. O programa de hoje é sou só eu. E já vai perceber porquê. Bom, mas antes de prosseguirmos, quero só lembrar que o Pé de Meia tem uma parceria com a APFIP, que é a Associação do Setor de Fundos de Investimento e de Património e de Pensões, com Otimize, com a ajuda à produção da Mel Empresas e ainda a parceria com a Blue Crown. O programa de hoje é sobre depósitos a prazo e sobre a remuneração dos depósitos a prazo. E eu vou-te explicar porquê. Nos últimos meses, particularmente quando nós começámos a fazer o programa, o Pé de Meia, nesta segunda série, houve muitos espectadores que me questionaram: vocês falam de tudo, falam de fundos de pensões, de fundos de investimento, falam de como é que nós devemos preparar as nossas pensões, falam de literacia financeira, mas nunca falam de depósitos a prazo. E há espectadores que nos pedem sistematicamente para falar disto, nomeadamente aqueles que durante muito tempo andaram a colocar dinheiro em certificados de aforo. Ou seja, tiravam dinheiro de depósitos a prazo para certificados de aforo. Bom, antes de mais é preciso fazer aqui uma espécie de background. Os portugueses adoram depósitos a prazo. Há muitas dezenas de milhares de milhões de euros parados, literalmente parados, com baixa remuneração em depósitos a prazo. É um fetiche que eu não percebo, mas vou deixar isso para outro programa. E o que é que aconteceu durante muito tempo, quase durante um ano? Como as taxas de juros dos certificados de aforo tocaram nos 3,5%, houve muita gente que tirou dinheiro, quase 10 mil milhões de euros, desviados dos depósitos a prazo para os certificados de aforo. Aliás, muito mais do que isso. E o que é que sucedeu? Como o afluxo foi muito grande a certificados de aforo, o governo decidiu terminar aquela série e colocou uma nova série de mercado com uma taxa de remuneração mais baixa. Ora, o que é que sucedeu a seguir? Os investidores pegaram no dinheiro dos certificados de aforo e começaram a voltar para os depósitos a prazo. E porquê? Porque, entretanto, os bancos começaram a subir as taxas dos depósitos. Porque durante quase 10 anos estiveram ali pouco acima de 0%. Bom, o que é que sucedeu? Como as taxas de juro dos empréstimos, nomeadamente medidos pela Euribor, começaram a subir e de forma acentuada a partir de 2021 e 2022, sobretudo a partir de 2022, o que é que sucedeu? Os investidores começaram, aliás, tem aqui o gráfico mesmo por trás de mim, os investidores começaram a queixar-se, a dizer: os bancos são uns mauzões, aumentam as taxas de juro dos empréstimos, portanto aquilo que cobram às pessoas e às empresas, mas depois para remunerar aquilo que é os depósitos a prazo, o que é que acontece? Não mexem nas taxas, ou então sobem muito pouco. E durante algum tempo, um dos gráficos fez isto, foi a subida das taxas dos empréstimos, e outro gráfico fez isto. O declive da reta foi inferior, que era a taxa de juros dos depósitos. Ora, o que é que sucedeu? Praticamente a partir de outubro de 2022, como você pode ver no outro gráfico que aqui está, as taxas de juros dos depósitos começaram a subir. E atingiram um valor muito interessante. Há mais de um ano, por exemplo, chegaram até ultrapassar os 2%. Estamos a falar em média. E atenção, isto são dados do Banco de Portugal, não são da minha cabeça. Bom, o que é que sucedeu? Houve o tal desvio de dinheiro dos certificados de aforo e até de outros investimentos financeiros, porque as pessoas têm aversão ao risco em Portugal, e eu ainda não percebi porquê, começaram a trazer esse dinheiro para os depósitos a prazo. Bom, como você pode ver pelo gráfico também, e isto são dados do Banco de Portugal, repito, o que é que sucedeu a partir de novembro, mais ou menos a partir de novembro, a taxa de juros dos depósitos atingiu um pico, ali à volta de 2%, mais concretamente 1,99%. E a partir daí começou a descer. Bom, foi uma altura em que nós recebemos ainda mais mails de espectadores a dizerem:
Ai, Jesus, as taxas de juros dos depósitos vão descer. Mas o que é isto? Então os bancos continuam a cobrar muito dinheiro nos empréstimos, mas nos depósitos já pagam menos? É muito simples. Bom, vou pedir à Regia para pôr outra vez o gráfico das taxas de juros dos empréstimos no ar. O que é que aconteceu? A partir de novembro, cá está. Quando se começaram a consolidar as suspeitas, primeiro suspeitas de que o BCE ia começar a baixar as taxas de juros, o que é que sucedeu? As Euribor a um ano também começaram a cair. Portanto, os bancos que são muito espertalhões, não é? E que são muito rápidos a reagir, o que é que fizeram? As taxas dos empréstimos estão a cair. Portanto, qual é o sentido de nós continuarmos a pagar as mesmas taxas de juros? Bom, você que está desse lado vai começar a dizer: mas isto é uma chico-espertice. Não é. E vou-lhe explicar porquê. Como é que os bancos ganham dinheiro? É verdade que há muitas comissões. Durante aquele período em que as taxas de juros se mantiveram muito baixas, até negativas, o que é que aconteceu? Os bancos não ganhavam dinheiro. Então o que é que precisavam de fazer? Começaram a cobrar uma série de comissões aos clientes. Você sabe disso, é só olhar para o seu extrato bancário e lembra-se das queixas que os depositantes e os clientes dos bancos andavam a fazer na comunicação social praticamente durante 10 anos. Ora, em 2022, quando as taxas de juros começaram a subir, os bancos começaram a ganhar dinheiro. Então como é que os bancos ganham dinheiro? Um banco é como uma padaria, como dizia um gestor bancário. De um lado entra farinha, água e sal. Do outro lado sai pão. É muito simples. Ora, no caso, de um lado entram depósitos e do outro lado saem empréstimos. Essencialmente é isto. Então o que é que os bancos fazem? Pelos depósitos pagam uma taxa mais baixa do que aquela que cobram nos empréstimos. Chama-se isto intermediação financeira. Este gap entre aquilo que os bancos oferecem pelos depósitos aos clientes e aquilo que pagam como empréstimos chama-se margem de intermediação. Ora, como já calculou, como já percebeu, quando as taxas de juros dos empréstimos começam a cair, refletidos na Euribor, é natural que as taxas de juros dos depósitos também comecem a cair. Portanto, aquilo que são as preocupações que as pessoas têm vindo a veicular nas últimas semanas e cada vez com mais violência nas queixas que nos fazem, têm toda a razão de ser. As taxas dos depósitos a prazo estão a cair e as pessoas estão-se a queixar. Bom, eu não sei porque é que se queixam, confesso. Estou a ser aqui um bocadinho chato. E porquê? Porque, como você sabe, a grande preocupação de um programa chamado Pé de Meia é levá-lo a poupar para investir, não é? Se você não poupa, não pode investir. Mas a questão é esta. Então, mas você quer investir em quê? Em depósitos a prazo? Então os depósitos a prazo nunca vão dar muito dinheiro. Não vale a pena você sonhar ou pensar que vai ficar rico por depositar dinheiro em depósitos a prazo. Atenção, não estou a dizer para você não pôr dinheiro em depósitos a prazo. A preocupação é outra. Não deve pôr todo o seu dinheiro aforrado em depósitos a prazo. Até por outra razão. Pegue naquele exemplo da taxa de juros de 2% média que atingiu o pico em novembro. Vamos imaginar que você deposita num banco 1.000 euros. Ora, com aquela taxa de juro, o que você ia ganhar ao fim do ano era praticamente 20 euros. Só que há aqui um senão. É que em cima desse dinheiro que você ganha dos juros, ainda tem que lhe aplicar a taxa de imposto. Que é a taxa de imposto, que é aquilo que se diz taxa liberatória. Sabe qual é o valor? Olha, nós temos dito isso com muita frequência nos últimos tempos. 28%. Portanto, em cima do dinheiro que você recebe pelo depósito a prazo, ainda leva com uma taxa de imposto de 28%. Explique-me lá, quanto é que você mete na sua carteira depois líquido? É um valor baixíssimo. Ora, é isso que eu não consigo perceber. Como eu lhe dizia há bocadinho, e havemos dedicar um programa só a isso, os portugueses têm dezenas de milhares de milhões de euros nos depósitos a prazo. Faz sentido? Ainda para mais com a taxa de juros dos depósitos a cair? Olha, eu acho que você devia repensar isso tudo. Onde é que vai pôr o seu dinheiro? Há muitíssimos instrumentos, nós temos coberto alguns deles aqui no programa Pé de Meia e vamos continuar a cobrir este assunto nos próximos tempos. Mas há um alerta que lhe quero fazer. Se você confia nos depósitos a prazo apenas para remunerar a sua poupança, você está a ter uma taxa de rentabilidade muitíssimo baixa
que ainda para mais é inferior à taxa de inflação. Recorda-se do programa que nós fizemos aqui com o Jorge Marrão sobre o efeito da inflação nas poupanças? Agora imagine, você leva com a taxa de imposto, taxa liberatória, de 28% sobre aquilo que é a remuneração que o banco lhe dá em juros. E depois vai deduzir isso à inflação. Você está a perder dinheiro em termos reais. E, portanto, o alerta deste programa é precisamente para isso, dizer assim, não coloque todo o seu dinheiro apenas em depósitos a prazo. Qual é a alternativa? Temos falado aqui, mas esteja descansado, porque nas próximas edições do Pé de Meia nós vamos dedicar algum tempo a isto. Ora bem, onde é que isto nos deixa? Perante uma perspectiva que é, nós temos de fazer uma revolução, mudar o nosso chip como portugueses. Porquê? Porque esta pancada que nós temos, que é uma pancada, de que não quer correr risco em lado nenhum, é um disparate, ok? A vida tem risco, você é capaz de estar em casa, tropeçar em algum lado ou descer umas escadas, cair e partir a cabeça ou um braço, portanto, tudo tem risco. Nós estamos aqui e amanhã estamos mortos. Portanto, é de todo importante começarmos a pensar em revolucionar o nosso conceito de remuneração de poupanças. E o alerta deste programa serve apenas para isso. Como lhe disse, em próximos programas haveremos tratado de alternativas que lhes iremos aconselhar em matéria de investimento. Bom, foi o Pé de Meia desta semana, dedicado apenas a responder a uma preocupação de espectadores, ai Jesus, as taxas de juros dos depósitos estão a cair, o que é que eu faço ao meu dinheiro? Antes de irmos embora, quero só lembrar que o Pé de Meia tem uma parceria com a Blue Crow, com a Optimize e ainda com a APFIP, que é a Associação do Setor. E finalmente tem ajuda à produção da Mel Empresas. E também, como sabe, o Pé de Meia vai para o ar todas as segundas-feiras às 12 horas. Portanto, na próxima semana cá estaremos com um tema diferente. Fique bem, tenha uma grande semana e pense, não faz sentido meter todo o seu dinheiro em depósitos a prazo. Muito obrigado.